Agora, falando especificamente sobre as eleições presidenciais norte-americanas. Como foi cobrir as eleições de 2016 e como está sendo cobrir as eleições desse ano do Donald Trump? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças, tanto na questão da pandemia e quanto os protestos que tiveram recentemente, como tudo isso está afetando nas eleições? É muito diferente, né? Nas eleições de 2016, o contato com o eleitor era muito mais próximo, né? Eu conseguia sair nas ruas, ir num café, conversar com as pessoas, entender o que o americano mesmo estava pensando a respeito daquelas eleições. Hoje o cenário é completamente outro, as pessoas se evitam, meio que se uma pegar o elevador, a outra não pega o mesmo elevador, as pessoas atravessam a rua ou se afastam para passar, estão sempre usando máscara, não querem estabelecer um contato por causa de toda a questão da transmissão do vírus. Então, a interação com o eleitor, ela diminuiu muito, mas ainda é possível ter, né? Tanto buscando pessoas pelas redes sociais e depois falando por telefone com elas, ou encontrando as pessoas na rua e insistindo nesse contato mesmo, em conversar, em perguntar, ou até pessoas americanas que eu já conhecia aqui nos Estados Unidos, ou imigrantes que podem votar. Então, o desafio é muito maior, entender o sentimento do eleitor em relação ao que está acontecendo por causa desse distanciamento social. Nas eleições de 2016, durante muito tempo, a candidata democrata Hillary Clinton aparecia à frente nas pesquisas de intenções de voto. E durante muito tempo, a imprensa americana não acreditou que o presidente Donald Trump pudesse chegar lá, ou então o candidato na época, né? Então, ele era tido como o azarão da história, e ele foi ganhando força, acabou vencendo as primárias republicanas. E conversando com os republicanos na época, o sentimento que eles tinham era que Donald Trump não fazia parte da política, né? Ele não era um integrante da política americana, ele era um homem, um empresário que teve negócios bem-sucedidos, empresas bem-sucedidas, e que ele poderia trazer novos áreas para a política americana. Tem um outro aspecto de Donald Trump que atrai muito a atenção do americano, especialmente do sul dos Estados Unidos, que é não ter papas na língua, falar o que ele pensa. E o que ele pensa é o que muita gente aqui nos Estados Unidos pensa. Então, ele tinha, sim, e ele construía uma grande base de eleitores. Nas pesquisas de intenções de voto nacionais, o que acontece? É uma soma do país inteiro. Então, elas apontavam 3, 4 pontos para Hillary Clinton. Ela venceu no voto popular, ela teve quase 3 milhões a mais de votos. E é por isso que as pesquisas tinham esse resultado favorável a ela. Mas acontece que aqui nos Estados Unidos as eleições elas são definidas por estados. São 50 estados americanos e na maioria do território do país, na maioria dos estados, o candidato que vence naquele estado leva todos os delegados daquele estado. O voto aqui não é direto, né? São 538 delegados que têm o poder de voto para escolher o presidente norte-americano. Eles são divididos por número, de acordo com o tamanho da população do estado. São necessários 270 delegados para chegar à Casa Branca, então é metade mais um, né? E na verdade, Donald Trump acabou vencendo em estados por uma margem muito pequena. Por exemplo, a Pensilvânia, que é um estado importante, aqui pertinho de Washington, Donald Trump venceu por 0,3 ponto percentual e levou os 20 delegados da Pensilvânia. Então, ele foi somando delegados, né, que são, assim, a população vota, né, não é que o americano não vai às urnas e indica quem ele quer que ganhe naquele estado. E aí, ele indicando quem ele quer que ganhe naquele estado, por exemplo, se o Trump venceu na Pensilvânia, os 20 delegados que ele vai levar são os democratas. Então, a gente tem a ideia de que
essas pessoas vão votar no candidato democrata ou vão votar no candidato republicano. Se você pode se perguntar, mas será que na história dos Estados Unidos o cara não disse que ia votar para o Partido Democrata e foi lá na hora de eleger e deu o voto para o Partido Republicano? Isso aconteceu raríssimas vezes. Então, esse sistema de colégio eleitoral muito estabelecido há muitos anos aqui nos Estados Unidos, os delegados tendem a respeitar o voto da população do estado que representa. Então, nessa soma de 0,13 em 0,13, o presidente Donald Trump acabou perdendo no voto popular e acabou ganhando no colégio eleitoral, por isso que chegou à Casa Branca. Dessa vez, a gente tinha um cenário muito favorável para Trump até fevereiro, né? Os Estados Unidos vinham bem, a economia forte, o desemprego só de 13,5%, então a gente tinha o que chamava de pleno emprego aqui no país, 97% da força de trabalho americana estava empregada, e economia forte significa a reeleição do presidente em exercício, de acordo com a história dos Estados Unidos, isso sempre aconteceu, mas aí veio a pandemia do novo coronavírus, né, que acabou com o mercado de trabalho americano. Mais de 20 milhões de pessoas perderam emprego, a economia está enfrentando uma crise muito forte. E aí isso pesou para a campanha do presidente Donald Trump. Além disso, né, uma série de ações equivocadas na condução da pandemia do novo coronavírus e que essas ações vêm sendo reveladas ao longo do tempo. Nessa semana a gente teve a revelação de um jornalista, um grande jornalista, Bob Woodward, foi ele que revelou, junto com outro jornalista, o escândalo do Watergate aqui nos Estados Unidos, né, que derrubou o presidente Nixon na época, dizendo que o presidente Donald Trump sabia dos riscos da pandemia e que minimizou isso para não criar pânico, ou para se eleger, a gente não sabe, né? Então, isso vem pesando, sim, sobre a campanha do presidente Donald Trump, e ele hoje está 8 pontos percentuais atrás de Joe Biden nessas pesquisas de intenções de voto, com menos de 2 meses para as eleições norte-americanas. A eleição está decidida? Eu diria que ainda não. Tem muita coisa para rolar pela frente, mas ele tem uma desvantagem e ele precisa partir para o ataque nesse momento.